Olá, tudo bem? Obrigado por você estar assistindo esse vídeo no canal do YouTube. Todas as vezes que a gente traz um tema, a gente destaca que o tema, a gente utiliza ele baseado em situações do nosso cotidiano e trazendo uma relação dele numa visão da Bíblia, que cremos ser a palavra de Deus. O tema hoje desse nosso bate-papo a gente está falando sobre o relógio do fim do mundo. Há 2 semanas, a comunidade científica ela trouxe esse tema novamente e ele é tão interessante porque após a Segunda Guerra Mundial, um grupo de cientistas se reuniu e utilizando modelos matemáticos, eles estabeleceram uma contagem de risco para o mundo, baseado em 3 análises básicas, fundamentais. A primeira delas, relacionado à intensidade de guerra, principalmente depois que surge a guerra utilizando equipamentos atômicos. A segunda delas está relacionado a pandemias, que a cada vez mais estão mais comuns acontecendo no mundo. E a terceira delas relacionada à situação climática. E o que a gente quer falar sobre isso? Esse relógio, nesse mês, ele trouxe o sentido de maior alerta em todos esses anos. Conforme a contagem desse relógio, ele chegou ao limite de apresentar que a humanidade está a 90 segundos do relógio chegar à meia-noite, que é o que está estabelecido por eles no modelo matemático para mostrar, então, que o mundo caminha para o fim. Mas nós estamos aqui para discutir a questão do tempo, mas sim a questão do risco. A Bíblia, principalmente os profetas e, acima de tudo, Jesus Cristo, ele trouxe esse tema como grande alerta para a humanidade, a questão dos fins dos tempos. Profetas como Joel, Isaías, Jeremias, tantos outros, e também o próprio Jesus, como também os apóstolos escreveram, quando João escreve, quando Mateus escreve, quando eles falam daquilo que Jesus disse sobre os finais dos tempos. E é interessante que Jesus, ele dá destaques em 3 pontos essenciais também. Ele fala que quando o mundo precisar perceber que o fim está chegando, deve olhar com atenção para quê? Primeiro ponto é a situação aonde haverão uma transformação enorme de catástrofes na atmosfera. Nada mais do que a transformação climática que nós estamos observando tão intensas nos últimos anos. Em segundo ponto, Jesus destaca que é importante estar observando o quanto que surgirão falsos pastores, homens, mulheres, influenciando o mundo inteiro sobre a sua convicção, sobre a sua filosofia, mas acima de tudo, distanciando a humanidade de conhecer Deus, o Deus verdadeiro, desenvolver a verdadeira fé, para que finalmente Jesus também aponta que acontecendo todas essas coisas, o mundo vai cada vez mais estar desenvolvendo o ódio. A condição humana de cada vez distanciar dos verdadeiros relacionamentos. Observe bem, se nós olharmos para a comunidade científica, olharmos para a questão da fé, existe um ponto que nenhum dos lados entram em conflito. A visão, tanto humana quanto a visão celestial e espiritual, anuncia: o mundo caminha para o fim. E isso é inevitável, porque se nós temos dados científicos, agora nós temos a comprovação da profecia e que a cada dia mais ela se aproxima. Então o que nós temos como oportunidade quando estamos debatendo e conversando sobre esse tema? O que eu vi sobre a relação da comunidade científica é a humanidade intensificar nas suas ações, em preservação do meio ambiente, em cuidados, mas não vai muito além disso, porque nós vemos que essa semana o envolvimento do Ocidente, mandando tanques para a Ucrânia, trouxe um grande alerta para o mundo para que a Rússia prometendo que vai jogar armamento atômico. E a gente sabe do desenrolar de todas essas coisas. Então, diante da iniciativa humana, mesmo os mais otimistas têm uma convicção de que é muito difícil que a humanidade queira reverter, porque a humanidade resolveu entrar em guerra consigo mesmo, entrar em guerra com a natureza e aqueles que conhecem entrar em guerra com o próprio Deus. Mas por outro lado,
quando nós vemos como que Deus ainda nos permite oportunidade, aí que vem o Evangelho, aí que vem a obra de Jesus Cristo. Porque quando os discípulos ficaram temerosos, quando ouviram mais intensamente sobre isso, eles perguntaram a Jesus, mas como será? E o que realmente vai acontecer? E aí Jesus dá uma palavra de esperança. Sejam fiéis até o fim. Creiam num Deus verdadeiro e não abandonem esse Deus. Porque o que Jesus veio trazer é a confirmação da escolha de cada um de nós da humanidade. Mas ele veio fazer um convite pessoal para cada pessoa. Escolha a sua eternidade. Começa por você. Não sei se você já viajou de avião alguma vez, mas existe um protocolo de segurança na aviação que antes da decolagem existe na bordo do avião uma orientação de segurança. E uma delas é muito interessante, que ela diz assim, olha, em caso de turbulência, em caso de pane, vai cair na sua frente máscaras de respiração. E a orientação naquele momento é a seguinte, mesmo que tenha idoso ou criança perto de você, você primeiro coloque a máscara em você, para que você consiga respirar, para que você possa se sentir bem. Depois, tendo a possibilidade, você vai ajudar quem está próximo de você. O Evangelho está batendo a porta sim. Já caiu uma máscara para que você possa primeiro garantir a sua respiração diante da iminência da destruição desse mundo. E aí sim, se você agora se sente que já está respirando pela convicção do Evangelho, de um Deus verdadeiro, então comece a ajudar quem ainda não colocou a máscara para poder respirar por toda a eternidade. Essa é uma analogia, mas é um convite traduzindo a interpretação de tudo isso. Afinal, seja pela ciência, ou seja pelo Evangelho, o mundo está acabando. O relógio do fim do mundo está próximo de bater meia-noite. Mas Jesus já jogou para você aquilo que você vai conseguir respirar, aquilo que você vai conseguir se salvar. E cada um de nós, nos sentindo assim seguro, então, ainda nesse tempo, vamos ajudar os outros. Que Deus nos ajude, então, a levar essa esperança. Um forte abraço. Deus te abençoe.